Na última apresentação desse espaço, quem vai estar aqui conosco, que eu chamei, que eu tinha pedido para ser essa quarta, mas não pôde, então nós combinamos que ele virá na última quarta, é o Vadson, porque o Vadson trabalha, como alguns aqui sabem, no Ministério Público. E ele recebe muitos adolescentes, então, adolescentes com problemas de infração, outros, né, com questões psíquicas muito graves. Então, na última quarta-feira de junho, ele vai vir nos falar nesse mesmo horário, 7h30, sobre a experiência dele. A gente vai fazer um debate, então, né? E hoje eu decidi trazer para vocês, porque eu tinha colocado no fórum da nossa escola, no fórum de debate, e achei que seria bastante interessante trazer para discutir aqui o trabalho que eu apresentei para Montevidéu, os colegas que me convidaram para apresentar esse trabalho sobre as implicações da era digital junto aos adolescentes. No meu caso, né, eu quero falar sobre os adolescentes, mas foi um encontro bastante interessante porque falou-se sobre o impacto na clínica das questões referentes ao uso desses gadgets, né? Tanto o computador quanto o smartphone, todas essa nova tecnologia que entrou de forma muito forte nas nossas clínicas, primeiro de forma insidiosa e depois de uma maneira, eu diria, maciça, que foi a internet. E nós estamos, até hoje, lidando com esses efeitos. É muito curioso, porque eu vou começar, antes de apresentar o trabalho, falar sobre algumas observações, né, que eu tenho feito a propósito da clínica, é que hoje há uma dificuldade eu já falei isso, me parece, em outra ocasião, uma dificuldade muito grande do reconhecimento social do adolescente, né? Com as suas questões, com as suas problemáticas, com a sua angústia específica. É claro que a angústia é para todo e qualquer sujeito, mas a adolescência a gente sabe que tem uma forma de apresentação da angústia muito em carne viva, né? As dificuldades do sujeito lidar com as mudanças corporais, com a mudança da sua posição subjetiva na família, né? A sua desarticulação com o discurso familiar, sua posição distonante, né? Das formas de se enlaçarem numa mesma família. E o encontro dos adolescentes na internet. Isso é muito impressionante, como a internet possibilita uma nova forma de encontro bastante diferente daquela que nós estávamos acostumados antes do advento desses gadgets, né? Que os adolescentes recorriam a esse espaço aberto da rua que permitia a eles o exercício de uma liberdade que lhes parecia atraente justamente porque o confinamento no lar, no familiar, dificultava a esse sujeito
não só se reconectar com esses familiares, mas dava a eles, continua dando de outra maneira, mas, enfim, dava a eles, era muito impactante eles perceberem, talvez isso os angustiasse de uma forma muito pregnante, mostrava para eles o tanto que eles estavam fora, né, daquele discurso familiar, como eles não se percebiam fazendo parte daquele grupo que antes, e é isso que talvez fosse mais angustiante, que antes lhes era um espaço de conforto e de acolhimento, né? Então, o espaço familiar se tornou, de um momento para o outro, na adolescência, hostil, profundamente hostil. E é muito frequente a gente escutar desses adolescentes como eles se sentem invadidos, por exemplo, quando eles estão nos seus quartos, né? E um pai e uma mãe que tinham o costume de fazer isso corriqueiramente, abre a porta do quarto, endereça uma palavra, às vezes, pura e simplesmente para convidar para uma refeição ou para convidar para uma conversa que está acontecendo, que era algo totalmente corriqueiro, né, cotidiano, e nesse momento, no momento da adolescência, isso soa como uma invasão, como uma indiscrição, um desrespeito, né? E a rua funcionava, então, para esses sujeitos. É claro que eu estou colocando no passado, o verbo no passado, mas isso continua. Eu queria fazer só uma diferença que eu vou introduzir aí digamos assim, um outro modo de abordar a questão, né? A rua funcionava como um espaço de encontro dos iguais, digamos assim, dos outros adolescentes que tinham os mesmos problemas, que se sentiam fora, né, daquela, daquela estrutura familiar, e constituía-se, então, na rua, e em alguns lugares, na rua, na praça, no parque, enfim, aquelas pequenas comunidades sempre em torno de alguns que se sobressaíam e que ocupavam sempre uma posição de liderança no grupo, né, dos adolescentes. O que a gente observa hoje isso continua acontecendo, mas com algumas mudanças importantes, né? Porque esses encontros passaram a se apresentar pela internet e quase sempre de madrugada. Por que de madrugada? Porque é o horário que a família vai dormir. Então, é o horário onde eles se sentem à vontade, né? É interessante, a Márcia, acho que está aqui, sim, acho que a Márcia está por aqui, sim, que eles se sentem sem esse olhar do outro lado da porta, né? O olhar está Está falhando, dormindo. Tereza, falhou. Oi, oi. Falhou o que eu disse? Ah, então acho que foi só para mim. O que eu Tem o falei para olhar do outro vocês. lado da porta, né, Tereza? Eu estou aqui, sim. Isso. Mais do que isso, inclusive, o olhar está adormecido, né? Aham. Esse olhar não está lá. Então, é o horário que eles podem se encontrar, que eles podem falar, e que também eles estão abertos, né? Nessa janela para o mundo que é a internet. É um fato isso. Mas aí entram outras questões, né? Porque todo esse universo, e eu de cara quero dizer aqui que eu não estou aqui para demonizar a internet, muito pelo contrário, ela tem sua função, mas apenas para que a gente possa refletir e pensar, é isso que eu estou querendo fazer aqui hoje, os benefícios, os malefícios do uso indiscriminado da internet, e que afeta não apenas os adolescentes,
né, os adultos jovens, e até mesmo os adultos em geral, essa cooptação que a internet faz, porque muitas vezes o sujeito prefere estar ali zapeando, por exemplo, né? No Instagram, no celular, por exemplo, zapeando várias situações, ouvindo os depoimentos e tudo mais, ao invés de justamente se encontrar com as pessoas, de ler um livro, muitas vezes de se ocupar de um trabalho que ele precisa se ocupar, enfim. E isso me fez pensar, até no título que eu dei a esse trabalho, que eu chamei de Sonâmbulos Insônios. Sonâmbulos porque muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas e as pessoas não estão prestando atenção no que você está falando, estão prestando atenção naquilo que elas estão vendo no computador ou no celular, e, e também como elas se comportam muitas vezes no mundo, inclusive na sessão. A dificuldade de muitos pacientes de se colocarem disponíveis para fazer suas sessões, e aí isso a despeito da idade, não é um problema de idade, mas, enfim, porque há essa demanda muito grande, né? Essa convocação de vários espaços, outros, quase sempre espaços virtuais, né? Então, eu dei o título para esse trabalho de Sonâmbulos Insones, eu chamei de Geração Digital. E eu tirei justamente do livro do Stefan Zweig, que é um autor que eu gosto muitíssimo e que foi um crítico da sua época muito forte, era também um pacifista e um homem extremamente atento aos discursos da sua época, né? E num livro chamado Mundo Insônia, onde ele de certo modo, prenuncia no entreguerras, né? Todas as consequências que a gente vem sofrendo hoje, né? Eu tirei um fragmento do livro desse Mundo Insone que eu coloquei como epígrafe desse texto. Que ele diz o seguinte: o gosto pela autonomia, né, pelo sujeito pensar por si mesmo, digamos assim, o gosto pela autonomia se atrofia. A passividade no deleite, e isso me traz as imagens, né? A cooptação pelas imagens, a passividade no deleite inunda o nosso tempo. Já se tornou mais difícil enumerar as particularidades de nações e culturas do que seus pontos em comum. E aí eu começo o texto trazendo uma reflexão. É verdade que contribuições digitais têm trazido uma percepção diferente da que tínhamos a propósito da relação tempo-espaço. Quer dizer, o modo como organizamos a nossa vida espacializando o tempo, que é próprio da nossa organização espaço-temporal, é fazer uso do tempo, né, a partir daquilo que se apresenta como os espaços de tempo onde que a gente reserva para isso ou para aquilo, né? Esta vida reduzida a um modelo que não considera a qualidade do tempo, mas o estabelece como algo espacial e quantificável, o faz perder a propriedade tão cara para nós psicanalistas, portanto, tão cara à psicanálise, que é a de caminhar na direção de estabelecer a diferença entre um antes e um depois. Portanto, a irreversibilidade no tempo, né? O que eu faço agora, que eu só posso fazer agora, e que eu vou deixar para fazer depois, e aquilo que eu deixo para fazer depois, né? Eu perco. Quando eu deixo para fazer depois,
perco a oportunidade de fazer já, de fazer agora. E o que passou, passou. Eu não tenho como recuperar esse tempo passado, não é mesmo? Se para Newton o tempo é reversível, isso era uma questão para o Newton, quer dizer, o antes e o depois, eles são simétricos. Freud concebe justamente o inconsciente como não ligado à reversibilidade do tempo, mesmo ele tendo forjado esse conceito tão importante para nós, que é um conceito temporal, que é o Nachträglich, só depois, né? O a posteriori. Freud, apoiado na concepção do inconsciente como estrutura, ele vai desprezar o tempo como irreversível, que é a proposta newtoniana, né? E ele vai se apoiar nas articulações espaciais entre os elementos que compõem uma certa temporalidade. Por sua vez, Lacan, ele vai afirmar ser o real o que sempre retorna ao mesmo lugar. Entretanto, ele vai dizer que este lugar é solidário do ponto de vista epistêmico à concepção da teoria das ondas em relação ao binômio espaço-tempo. A teoria das ondas vai se situar no espaço matemático abstrato, de dimensões infinitas, ou seja, o espaço das configurações. E a gente sabe que todas as configurações estão adstritas, né, à questão do uso da internet. É tudo uma questão de configuração, não é mesmo? É verdade que o tempo se relaciona com as experiências apreendidas pelos sentidos, tanto sensorial quanto perceptivamente, no que diz respeito ao tempo descrito numa perspectiva linear. Assim, há uma articulação do presente com o futuro, respondendo ao passado, relação em que o antes e o depois, inseparáveis da ideia de espacialidade, está presente nas concepções filosóficas e de alguns setores da produção científica. Entretanto, a riqueza do campo científico, cujo avanço imenso o século XIX testemunhou, sofreu duras críticas, reconfigurou os aportes teóricos, sobretudo nos campos da ciência, da física e da matemática. Este século, século XIX, viveu o auge do entusiasmo em torno das máquinas térmicas, assim como o século XX viu surgirem as tecnologias digitais. E é importante a gente falar aqui da questão do final do século XIX, porque o final do século XIX, como todos nós sabemos, é o momento onde há um boom da ciência, né? Sobretudo da ciência médica, da ciência física, da ciência biológica, e a ciência física, química, né? Vai se utilizar dessas noções da termodinâmica, e isso Freud também vai se apropriar desses conceitos de termodinâmica para pensar vários conceitos seus que vão ser úteis para ele explicar, levantar a sua hipótese do inconsciente e explicar, pelo menos primordialmente, o funcionamento psíquico, né? Lá no projeto, ele vai se utilizar muitíssimo desses conceitos de termodinâmica, que vão ser a base das máquinas, né? Máquina a vapor, a eletricidade vai surgir também no final do século XIX. Então, todos esses aportes da ciência, também o primeiro telégrafo, né? A corrida para se estabelecer as comunicações por, como é que era, código Morse e tudo mais, que tinha que passar, estabelecer uma fiação ultramarina, né? E uma briga entre os ingleses e os americanos, enfim.
Então, é um momento muito importante da humanidade, de muitas mudanças. E, evidentemente, a juventude que eu fui ler naquele História da Família, esqueci o autor agora, e ele fala desse momento do século XIX, no final do século XIX, que é um momento assim, de uma mudança paradigmática no campo da ciência, no campo das artes, no campo da literatura, muito grande. Então, eu fiz questão de trazer esse ponto aqui, porque isso vai nos interessar, claro que guardadas as devidas diferenças, daquilo que vai se passar também no final do século XX e nessa virada, né, para o século XXI. Eu diria até mais, né, desde o pós-guerra, da Segunda Guerra, né, houve uma mudança social, econômica, também no campo científico, imensa. E isso traz um impacto muito grande para essa população, para todos nós, mas muito particularmente para essa população de adolescentes. Sempre, sempre eles parece que absorvem, talvez porque eles estão na entre-safra, saindo da infância, tentando entrar no mundo dos adultos, eles estão nesse hiato, né? Digamos assim, vivendo a própria divisão subjetiva, né? Talvez eles estejam mais sensíveis e mais abertos a escutar e ver essas mudanças, sempre com um olhar extremamente crítico. E a minha pergunta, que eu vou deixar mais no fim, mas já vou adiantar alguma coisa aqui, é se o uso da internet não provoca neles, apesar de aparentemente eles terem toda essa conexão tão importante, né? Ultramundos, ultramundo é ótimo, ultracontinentes, né? Conversando com outros adolescentes lá do outro lado do mundo, lá da Austrália, que eu escuto isso desses meus pacientes. Isso é muito bacana, mas tem um outro lado que traz a ilusão de uma conexão, né? Que justamente ela é virtual. Esse corpo a corpo tão importante e tão importante nesse momento da adolescência, eu não diria que isso se perde, mas isso fica profundamente abalado e traz uma série de sintomas que a gente pode depois, na hora do debate, conversar um pouco sobre isso. Mas eu vou seguir aqui, porque esse é um texto curtinho, que era para uma apresentação de 10 minutos, mas como eu agora estou explicando, ele obviamente vai... Eu acho que é importante essa explicação que eu não pude fazer lá na apresentação. Mas, enfim, a psicanálise assistiu a essas profundas mudanças no campo da ciência, alinhando-se ao que se produzia no campo do conhecimento, mas a partir de uma leitura crítica da ideia de que se pode tudo conhecer e dominar. Ou seja, você não pode, e a gente sabe disso, não pode assambarcar todo o conhecimento e torná-lo conhecido, né? Tudo é possível de ser sabido. A verdade pode ser toda dita. A gente sabe que a verdade é não toda. O que significa dizer que há real e que permanece impossível, velado, impossível de ser acessado pelo discurso, né? E é isso que permite a gente continuar em movimento, justamente porque ao real é que você pode insistir, né, na cadeia significante, trazendo novos saberes, novas descobertas e tudo mais. E aí eu faço, nesse momento aqui que eu vou trazer para vocês, eu trago de volta também um momento muito importante, que foi o momento do iluminismo, o momento lá do advento, né, que eles chamaram de Idade da Razão, que é essa mudança de paradigma também, que não é mais há um descentramento do sujeito nesse momento,
a partir da Renascença e tal, e há essa mudança, quer dizer, aquilo que estava colocado fora na ordem do divino passa a ser alguma coisa que diz respeito ao homem e que ele precisa dar conta. Ele precisa dar conta dos seus pensamentos e ele precisa trabalhar esse pensamento. E é o momento, então, que não nasce do nada, nasce nesse momento de ebulição também no campo do saber, que é a proposta cartesiana, a proposta de Descartes. Então, Descartes vai abordar a natureza como objeto a conhecer e dominar, né? Mas ele vai trazer isso no penso, logo sou, mas ele mesmo ele encontra um limite. E é o momento em que Descartes se retira, vai para ele fica muito assombrado com o que ele estava descobrindo, e ele se cala, ele fecha os escritos dele, e ele fica muito tempo sem sequer conversar com os seus pares, né? Ele se fecha e ele se retira, ele fica muito assombrado. Alguma coisa de real ali bateu para ele que ele precisou se retirar. Mas essa proposta dele, que implicava, inclusive, justamente na morte de Deus, era isso que implicava, quando ele diz que ele pode, né, tudo saber da natureza, a natureza pode ser abordada e esse conhecimento ser trazido à luz. Tudo pode ser sabido. Era essa a sua proposta. Obviamente, isso não encontra eco, né, na psicanálise de Freud, não é mesmo? Muito ao contrário, Freud propõe um estudo sobre o homem bem distante do que se apresentava aí no século XVII e depois a medicina do século XIX tinha realizado. Então, o Freud vai na contramão desses dois momentos muito importantes, a idade da razão e esse momento de ebulição também no final do século XIX. Ele critica profundamente isso, né? Então, de início, a sua elaboração teórica tinha pego de empréstimo justamente desse saber científico da termodinâmica, né? O conceito de energia, com o qual ele vai fazer toda uma explicação do funcionamento. Isso aí eu estou falando do Freud ainda muito preso na neurologia, né? Que o acompanhou até quase 51, 52 anos. Né? Então, Freud se distancia do modelo de Newton, no qual o tempo se desloca no espaço sem perdas, né? E no texto, mais além do princípio do prazer, que é o texto de 1920, ele inova e ultrapassa esses fundamentos da termodinâmica, elaborando o conceito de pulsão de morte, que passa a ser central ao entendimento da compulsão à repetição. Sua hipótese quanto à pulsão de morte e à compulsão à repetição só será retomado, e é interessante isso, pela física quântica no século XX. Né? É fato indiscutível o avanço que a tecnologia digital trouxe para a humanidade. Hoje, a vida lida com o espaço, com o tempo espacializado reduzido a um modelo que, por seu lado, está articulado a um espaço totalmente quantificável. É uma condição na qual o tempo perde sua irreversibilidade e se estabelece uma diferença qualitativa entre um antes e um depois. Vivemos a época da tecnologia digital cada vez mais sofisticada, e nela o tempo é encurtado. Perdeu-se a dimensão de duração, pois tudo é vivido e experimentado no presente. A capacidade perceptiva induz a uma distorção do imaginário e a uma limitação do simbólico.
na medida em que estas categorias dependem da experiência psíquica operada numa direção temporal. Talvez seja essa uma das causas de vários sintomas contemporâneos, como a insônia crônica, crises intermitentes de angústia e euforia, bem como a sensação de desamparo e solidão. Quando o sujeito não está ligado nas redes, ele se sente totalmente solitário, sem amparo, né? Tem-se a presença de inúmeros e variados gadgets, equipamentos eletrônicos para a vida prática, que trouxeram muitas facilidades. Entretanto, esses maravilhosos instrumentos dotados de inteligência artificial, com seus algoritmos alimentados por dados, escala e poder de processamento, dificultam a inventividade e o prazer em achar soluções inteligentes a partir de enigmas a serem decifrados. Esses enigmas se apresentam a partir da experiência singular de cada indivíduo, experiência esta tecida no tempo descontínuo da constituição subjetiva de cada um. É nesse sentido que se pode dizer da atemporalidade da realidade do inconsciente, na medida em que o sujeito cria seu tempo ao mesmo tempo em que é por ele constituído. O que eu estou querendo falar aqui é que o tempo que a gente lida em psicanálise é o tempo da batida do real, né? O significante nessa articulação com a questão do real. Esse intervalo entre a marcação de um significante e outro. Trata-se Congelou para mim. Para mim também. Congelou para mim também. Aliás, ela caiu. Eu acho, é isso que eu ia falar, acho que ela caiu. Voltou. Está sem microfone. e voltei, minha internet que é uma porcaria. Então, A trata-se de um tecnologia. tempo mediano, né? Não antecipável, que subverte o conceito de uma memória cumulativa, posto que lida com esse plano virtual atual. Ele só se atualiza ao recriar o sentido do passado, irreversível porque sempre novo a cada vez. Como poderia a psicanálise lidar com um novo discurso científico empenhado na ideia de tudo regularizar e submeter a uma formatação de vida em padrões pré-estabelecidos? Se nos reportarmos aos grandes pensadores do passado, e aí eu exemplifico de novo Descartes, veremos que eles tinham a aspiração de se tornarem senhores da natureza. Penso, logo sou. Entretanto, somente no fim do século XIX, com a Revolução Industrial e o começo do século XX, teremos o avanço da ciência numa velocidade assustadoramente rápida e coincidindo com o nascimento da psicanálise. Talvez, se pudermos manter os dois principais, aí que me interessa, os dois principais postulados freudianos, bem como o que deles foi ampliado por Lacan, possamos sustentar o vigor da nossa praxis. Para os que estão curiosos sobre esses postulados, vou citar eles aqui. O primeiro deles é justamente aquilo que a gente se ocupa, né, no consultório, e que a gente precisa, de alguma maneira, transmitir isso, que é a arte do deciframento. Ou seja, se algo não vai bem, são as formações do inconsciente que oferecem a possibilidade de escoar a angústia. E, nesse sentido, o deciframento, regulado pela lei do significante, permite ao sujeito sair de um adormecimento em relação ao que lhe causa sofrimento. O outro postulado freudiano, é claro que existem outros, mas eu selecionei esses dois que eu acho que são fundamentais.
é a questão do desejo, a ética do desejo. Se Freud ligou a psicanálise à ciência, por outro lado, não tinha nenhuma crença em um determinismo subjetivo. Para ele, cabia analisando a responsabilidade por seu sintoma, o que implica dizer que só esse caminho de tomar para si a razão de seu sofrimento pode levar um sujeito a decifrar seu sintoma, ressignificando sua posição de sujeito frente ao seu desejo. Lacan vai ampliar esses dois postulados, e a sua concepção de liberdade expressa em Kant com Sade, mas também nos seminários 3 e 23, que é o seminário das psicoses e o seminário sobre São Tomé, oferece uma chave para entender que a loucura humana não está pré-determinada no orgânico, enquistada em disfunções cerebrais. O segundo postulado, que é o ético, é o que vai produzir aquilo que a Colette Soler vai chamar de efeito sujeito, né? No seu texto Inconsciente Reinventado. Tudo, portanto, vai recair sobre a linguagem. E a gente sabe o quanto a questão da linguagem, a linguagem que se passa pela internet, é importante para os adolescentes, né? Será que a máquina, ou uma máquina qualquer, poderia dar lugar a essa presença que é o sujeito do inconsciente, autor de pensamentos, mas que pensa sem saber que pensa? Uma presença que, falando sem saber, nomeia-se, mas sem saber que nome, né? Que nome é esse? Uma presença que, falando sem saber, portanto, nomeia-se, sem saber que nome é esse. Presença inominada porque inominável, em função de um defeito estrutural do significante, introduzido pelo recalcamento originário, né? Uma presença anônima que o psicanalizando descobre na origem de sua palavra quando ele para de falar em nome do patronímio, em nome da família, e passa a dizer a partir do si mesmo. E é interessante que quando a gente está trabalhando com os adolescentes, sobretudo com os adolescentes, como isso é muito presente, né? A demora que esses analisandos têm para, de fato, estabelecer um discurso, né? Onde, efetivamente, ele está transferido no trabalho que se opera ali, na transferência. Ele está imbuído, interessado naquilo. Primeira impressão que a gente tem é o tempo todo que a gente está tentando fisgar algum elemento do que eles trazem. Quando eles trazem, porque muitas vezes eles ficam silenciosos, achando muito chato estar ali, bocejando, achando chato estar ali como analista, né? Eu estou aqui porque meu pai me trouxe, enfim. Muitas vezes eles vão para o celular, na sua cara ficam lá. Rapidinho, deixa eu só mandar uma mensagem aqui, bem rápido. Enfim. E como quando eles. Alguma coisa a gente consegue fisgar, como esses sujeitos passam realmente a se interessar em conversar e abre-se, né? Eles não vão largar a internet, mas abre-se, eu diria, uma forma crítica, inclusive, de se ver e se reconhecer nesse outro lugar da internet e aquilo que se passa ali na relação com o analista. Bom, essas questões, né, a pergunta que eu queria colocar aqui é: uma presença anônima que o psicanalizando descobre na origem de sua palavra quando para de falar em nome da família e passa a falar do si mesmo. Pode uma máquina reproduzir tal operação? É essa questão que eu coloco aqui. Essas questões sobre os efeitos do uso excessivo das máquinas de inteligência artificial interrogam não apenas os psicanalistas,
Na área educacional, países avançados como a Suécia desistiram da educação 100% digital. Estão reinvestindo milhões de euros para que se retome o uso dos livros impressos. Deram-se conta de que os livros e o uso da escrita cursiva são fundamentais para o desenvolvimento psicomotor e o aprendizado, além de influenciar na capacidade de articulação do pensamento lógico e do desenvolvimento da criatividade. Inclusive, o fato de ter que falar com seus colegas de trabalho, fazer grupos de trabalho, discutir, eu pesquisei tal coisa, eu escrevi, tudo isso melhora a cognição, melhora a atenção, melhora, assim, digamos assim, desenvolve muito mais a capacidade argumentativa desse sujeito. São os resultados, né, dessas pesquisas. Então, os resultados dos exames internacionais que medem as habilidades de leitura e compreensão de textos em alunos do 4º ano de ensino fundamental, de 9, 10 anos, mostraram uma queda expressiva no desempenho escolar e das habilidades de lidar com situações emocionais causadas pelo fracasso de expectativas. Né? A Universidade de Harvard, em pesquisa de 2021, bem durante a pandemia, mostrou que o uso exagerado de tecnologia causa prejuízos na comunicação, diversos problemas de sono, atraso no desenvolvimento cognitivo, entre outras coisas. Depressão, crises de pânico, como eles chamam, né? Enfim, declancham vários problemas, né? Que antes poderiam passar despercebidos, enfim. A ministra sueca, Edholm, corroborou, isso é agora, tá? A afirmação de seus colegas do Ministério da Educação, os quais constataram as dificuldades para os familiares acompanharem o ensino feito nas escolas de seus filhos ou de ajudá-los nas lições de casa, quando o material é 100% digital. Para ela, a tendência dos estudantes é a de passar a fazer aquela vista de olhos, ao invés de mergulhar na pesquisa e deciframento dos enigmas surgidos no processo de aprendizado. Não se trata de demonizar o uso de aparelhos tecnológicos nas escolas e em casa, mas de se ter clareza de quando e como lançar mão dessas ferramentas e de saber utilizá-las para que a criança, ou o adolescente, possa elaborar, interpretar e produzir seu discurso a partir do tempo lógico e inconsciente, porque é esse tempo de elaboração, né, que ele pensa sem saber que pensa, que permite a ele justamente o seu avanço, não só do ponto de vista emocional e tudo mais, mas também do ponto de vista do raciocínio lógico, né? E aí eu estou com o livrinho aqui, eu cito essa Dorothy Sayers, um livro chamado As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, que é um livro maravilhoso, e ela diz o seguinte: educar é conduzir um estudante para fora do seu quarto, da sua casa, do seu bairro, de seu país. Educar é torná-lo capaz de participar de toda a cultura, é familiarizá-lo com tudo de mais profundo e rico que há milênios nós temos criado, nós, a humanidade, para que ele possa viver em plenitude a experiência humana em todos os graus. Eu diria que a psicanálise é uma dessas ferramentas para o que eu estou chamando aqui, como Sêneca chamou, de educação sentimental, na medida em que possibilita que a pessoa saia do estado de sonâmbulo, insone, para a vida compartilhada. Obrigada, gente. Era isso que eu tinha
trazido como escrito, mas eu tenho outras coisas para falar, inclusive sobre esse livro aqui, que é bem bacana. Mas eu quero ouvir vocês. A gente tem um tempinho aqui ainda para conversar. Eu, Sandra, posso fazer? Claro! Eu estou tentando levantar a mão aqui. Levantei. Pronto. Ah, eu não Qual foi, consegui, por Tereza, isso você que eu quer falar? pedi. Quer falar, Tereza? Não, pode falar. Eu estou inscrita também, Sandra. Vai Eu lá. não vou Tá, esquecer. eu queria fazer uma pergunta à Tereza, que é a seguinte: será, na sua experiência como psicanalista, atendendo a uma população de Adolescente. adolescentes, você acha que a hiperconectividade ela diminuiu um pouco ou ela ampliou a solidão na adolescência? Qual é a sua opinião? É uma pergunta capciosa, porque Eu sinto muita dúvida, eu estou perguntando por isso. muitos adolescentes, eles trazem, né? Como eu falei antes, eu acho que é quase como se fosse uma ilusão de estar conectado. É a sensação de estar, aparentemente pelo menos sozinho, menos solitário. Mas, curiosamente, essa hiperconexão, sobretudo nesse espaço noturno, onde não tem ninguém na família perturbando, porque eles dizem que atrapalha, que invade, blá, 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 blá. Eu tenho escutado alguns pacientes, alguns jovens, trazendo uma sintomatologia exatamente oposta, né? Dizendo o contrário, um sentimento de solidão. Quando não está na internet, a sensação de solidão é muito forte. E eu me pergunto se. Aí a sua pergunta é super importante, difícil de. Eu fico no meio do caminho, sabe, Sandra? Porque acho que talvez porque a gente esteja vivendo isso é um pouco difícil a gente fazer uma afirmação definitiva, mas a impressão, vou dizer, a impressão que me dá é que a hiperconectividade dá a ilusão de que você está muito conectado, mas ao mesmo tempo ela traz o vazio, exatamente pela falta do corpo a corpo. O corpo a corpo é a mesma situação, e aí para nós analistas, da presença no consultório do analisando, que é diferente daquilo que se passa quando você faz pela internet as sessões. Eu concordo com você. Vamos ouvir também nossos colegas, mas eu também tenho essa impressão. Mas tenho alma de pesquisadora, né? Então vamos ver. Quem vem Posso primeiro? falar? Tereza, Márcia? Posso falar? Pode, Tereza. Vai lá, Tereza, depois sou eu. Então, desde o início da sua fala, eu pensei algumas coisas, né? Logo no início, quando você fala desse espaço, né? Da rua e do lar e tal. Bom, primeiro deixa eu contextualizar. Eu acho que a geração do início do século XX, uma geração muito traumatizada pelas guerras, né? Até meados do século. E eu acho que essa geração quis compensar a geração seguinte com não pode traumatizar, não pode acontecer nada de ruim. Para a gente falar mais simplesmente, uma coisa super protetora. O que eu acho que deu uma outra geração, aí já estou no início desse nosso século, uma geração que tem que gozar o tempo todo. Né? A gente vê isso nos adolescentes, sim, muito bem colocado pela Tereza, é frequente, é quase assim, ouvindo a Tereza falar dos clientes dela, parece que são os mesmos meus, porque é muito parecido, né? As falas e tal. Então, eu fiquei te ouvindo o tempo todo, Tereza, e pensando se a gente está numa dimensão desejante, se tem espaço desejante, né, no que a gente está vivendo hoje, com essa tecnologia maciça, né, digamos assim. Por exemplo, quando você fala do espaço familiar que era acolhedor para o sujeito,
mas o sujeito estava na rua. Então, É, o espaço familiar fazia falta. é verdade. Por outro lado, os pais estavam em casa, as crianças, o jovem estava na rua. Então, o jovem fazia falta para os pais. Agora não faz mais falta, porque está tudo empilhado no mesmo lugar. O que acontece é que, quando a falta, o que comparece é a angústia. Né? Então, você vê que, de noite, né, eles vão fazer isso, porque, de alguma maneira, de noite, parece que os pais não estão lá, digamos assim. Né? O olhar deles, né, Tereza? O olhar Mais ou deles. menos se passa aí uma falta. E a gente sabe que o É. desejo, lembrando Freud no Fordar, o desejo, o objeto do desejo, se constitui exatamente nesse entrar e sair, nesse movimento, que a gente não observa mais esse movimento entre os jovens e seus pais. Né? Então, Sim. e aí eu fiquei pensando, se você, inclusive, usou uma palavra, deleite, em um determinado momento, essa palavra é usada numa dessas publicações do Freud aí, como sinônimo de gozo. O tradutor usou deleite para traduzir a palavra gozo, né? Não sei se é do inglês, que é a tradução, mas não importa. Então, eu acho assim que essa geração está vivendo um momento em que não há espaço para o desejo. É sempre puro gozo, sempre puro gozo. É uma geração que não tem sonhos. A nossa geração, a geração do pós-guerra, que foi muito protegida, paparicada, tal, não pode traumatizar. Eu me lembro muito das mães dizendo: não fala isso para não traumatizar a criança e tal. De alguma maneira, a gente tinha sonhos. A geração de agora não tem mais sonhos. Era isso só que eu queria comentar. Muito bem comentado, Tereza. Obrigada. Bacana. Agora é a Márcia? Pronto. Tereza, obrigada aí por sua apresentação. Eu fiquei pensando em algo que não tem exatamente a ver com o adolescente, mas tem a ver porque é o jovem adulto na clínica, né, se queixando muito frequentemente de um tempo que passa rápido demais. Quando você falou nesse tempo, né? Um tempo rápido, um calendário que parece que não dá conta do que se tem a fazer, do que se Um planeja, curto tempo de elaboração, né? não é? E aí eu fiquei pensando nesse atrás da porta, né? Que você mencionou e me procurou aí, porque é exatamente esse ponto, né? Do olhar e da voz, né? Que não atravessa a porta, né? Que consequências que a gente pode pensar, né, na clínica e no que estamos vivendo, porque acho que todos nós estamos imersos nisso, né, nas insônias, enfim, né, no que a Interessante isso que rede. você está falando, porque me fez pensar, isso se articula também com o que a Tereza disse. Escutando vocês duas, parece que há hoje uma enorme dificuldade, porque havia encontro, né, dentro de casa, mesmo esses adolescentes, eles tinham para onde voltar e com quem falar quando chegavam em casa. E E agora a voz é hoje outra, é maquínica, né? mas é mais do que isso. A Alexia, falta de tempo, né, Tereza e Maquínica. Márcia? A falta de tempo dos pais poderem ouvir esses filhos, de fato, Uhum. reservar um espaço de tempo de escuta e, portanto, de uma dialética discursiva que se estabeleça ali. Então, isso eu acho que dá o sentimento de abandono e de isolamento, Sandra. É porque a conversa não é bem uma conversa, né? Você já fez Uhum. isso? Você já fez aquilo? Ah, até a pergunta como é que foi seu dia é quase que uma pergunta, como é que eu posso dizer, descontextualizada, assim. Pergunta por perguntar, mas já vai direto para o celular, o pai e a mãe também, entende? O que eu
Ah, Tereza, você está saudosista do tempo que as pessoas tinham tempo para ficar em casa conversando. Não é isso. Também. É isso Também, pois também. é. É isso também, mas é a Eu não. falta da disponibilidade à escuta. Talvez seja isso. Porque quando você se coloca para escutar, você também dá a oportunidade do outro falar e abre espaço para que uma dialética se estabeleça, E né? talvez aí se possa manejar melhor esse tempo, né? Que parece que escoa, né? Que atropela e que não deixa com que os acontecimentos possam ser vividos, né? Porque é um pouco dessa queixa dos jovens adultos, não É porque tanto os do jovens adolescente. adultos hoje me parecem adolescentes Pois Sim, é, sim, mal sim. resolvidos. Aham, sim, Eu estou generalizando, mas a gente sabe que sim, existem exceções. Mas a sim. grande maioria que você escuta, Isso aí. muitas vezes um rapaz de 30 e poucos anos com atitudes de um menino de Sim, 15. sim. A isso minha aí. amostra de trabalho, né, lá no consultório, eu considero ela relativamente grande, mas ela não é tão grande assim que eu possa fazer essas afirmações. Mas é a impressão que me dá. Uhum. Mas eu acho que a questão não é Obrigada, só a Tereza. tecnologia, por isso que eu quis contextualizar no tempo, porque, por exemplo, eu tenho o caso de uma menina que é esse mesmo quadro, só que a questão não é a relação com o celular, é a relação com o vestibular. Sim, É tanto estudo, que não tem é um tempo para o volume, pai né, nem para a Tereza? mãe, e não consegue estudar porque não tem ninguém que cobre, porque o pai e a mãe não cobram nada. Os pais nem estão lá, Então, não consegue verdade. estudar porque a solidão de não ter ninguém cobrando. E ao lado disso, Tereza, eu desculpa, porque tem um monte de gente querendo perguntar, mas só para terminar. Ao lado disso, Tereza, me parece, esse volume, essa massa de conhecimento que é para nada. É o que está aqui no início, na introdução desse livro, um brasileiro chamado Gustavo Bertosch faz assim, ele desce o pau na educação no mundo, mas e muito especificamente na que é a nossa, que é a brasileira. Ele diz, não faz o menor sentido. As pessoas têm que, no vestibular, aprender a fazer prova, aprender a responder aquelas perguntas. Elas entram na universidade, elas simplesmente apagam tudo aquilo, porque aquilo não foi aprendizado. Não foi. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E foge inteiramente hoje o estudo na universidade, que é outra crítica que ele faz também, porque hoje ele diz, ele chama de, como é que é? Analfabetos capazes, Sim. porque você é capacitado, faz mestrado, doutorado num determinado assunto, mas você é analfabeto em outras coisas, né? O seu saber em termos de aprendizado, de experiência, é muito focal, portanto, é nulo. Bom, talvez ele Eu exagere, só mas quero falar uma coisinha assim sobre isso que você está falando, mas não vou tirar a vez de ninguém. Eles não sabem pensar, não têm pensamento crítico, não têm possibilidade de analisar situações, isso. de escutar e tirar conclusões a respeito daquilo, isto é, não sabem desenvolver um pensamento. Desculpe, tá? Exatamente. Mas será que a nossa Exatamente. civilização está querendo gente com capacidade de argumentar? Não, querida, Aí mas tá a questão. eu vou falar daqui a pouco. É exatamente isso. Eu quero ouvir a Miriam, depois eu acho que é o Eric, Érica? Simone e, e... Eu Eu não sei se eu sou antes ou depois da Simone, mas a Ah, Simone pois deve é. saber. A Regina levanta o dedo, mas não levanta, não bota a mão. E está sem som, Bom, gente, Regina. olha só, Falando sem eu não vou me meter mais, vou deixar vocês falarem à vontade. Eu, Entendeu? Eu a- não estou eu acho que agora conseguindo botar a mãozinha. poderia ser a Miriam, depois o Eric, depois a Simone, depois eu. Tá bom. Pode falar, Helena, Vou fala. falar, então. Olha, Tereza, o teu texto é excelente, porque remete a gente a tudo isso que nós estamos sabendo, vivendo e constatando, né? A coisa está indo de mal a pior com essa
loucura internética e os celulares Vocês e têm tal. que ler esse livro, gente, é maravilhoso. Eu quero saber depois. Está na internet. Eu presenciei Não, ó, o livro está aqui, ó. Comprei o livro. Vamos fazer piada. Desculpe. Eu presenciei umas coisas tão estranhas de gente jovenzinha, uma menina de 15 anos, numa festa, outras meninas, todo mundo ali, mas ninguém muito animado, não. E ela no celular. Ora, ela não estava na internet. O que eu descobri quando cheguei perto é que ela estava se olhando e fazendo caras e bocas assim. Ela estava se vendo, né? Botou lá. E eu cheguei perto dela e fiquei assim, ai, como eu sou linda, ai, como eu sou maravilhosa, ai, como eu sou fantástica. E falando assim para ela, eu achei muito estranho. E as E ela outras, deu atenção para você, porque corre não, o ela risco de nem nada, ouvir o ela que você está falando. ela não, ela nem ligou aquilo que eu falei, ela continuou olhando a carinha dela. E as outras ficavam sentadas assim, olhando a televisão. Ninguém troca mais, não tem, é uma coisa impressionante. Agora, por outro lado, uma coisa que você falou no final, citando alguém que agora não me ocorre, que fala sobre a educação, né, no Brasil, ou no mundo, sei lá onde, né? Mas a nossa está indo sempre de mal a pior, né? Porque, pelo visto, você citou alguns exemplos, mas outro dia eu assisti um comentário no jornal, num desses jornais de televisão, da Band, aliás, dizendo que é um número infinito, eu não sei dizer quantos por cento dos jovens de hoje que não estudam, não trabalham e nem procuram emprego. Não, nada. Olha só, gente, eu preciso que vocês façam as questões que estão me chamando aqui para uma reunião, ó, da Pois é, jornada eu não clínica. tenho questão, não, eu só queria orar a dizer que concordo Vou plenamente, avisar aqui. porque a gente está vendo a coisa como é que está rolando aí, né? Então, é isso Érico, aí. Eu falo com vocês daqui a pouco. Eu estou aqui ainda terminando. Vão conversando que Eric, eu já entro, tá? Eu também vou ter que sair, gente. Oi, posso falar? Diego, sim, pode. É muito boa mesmo a aula, gostei bastante. Sei que é pouco tempo, né? Mas eu queria te ouvir, Teresa. É, assim, será que tem algo, né, de estrutura, algo de uma organização simbólica que faz parte da adolescência e desse modo mais próximo do gozo, né? Que começa não nessa geração, não por conta de telefone, né, que é algo bem recente, mas que começa mesmo na própria modernidade, assim, algo nesse sentido mais de uma ruptura, né, com a Idade Média, Sim, que é muito pautada nisso de que você trouxe do Renascimento, da passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, junto com uma relação diferente com a natureza, né? Que aí sim, depois traz a Revolução Industrial. sim. Ou seja, de É alguma porque o forma. conceito de adolescência é muito recente, né? Uhum, Na Idade Média não existia esse conceito. Esse conceito é um conceito que nasce no princípio do século XIX, na verdade. Quando nasce com a própria Revolução Industrial, meados de século XIX. Não havia esse conceito de adolescência. Não havia, né? Você passava da infância para a idade adulta. Com 13 anos, você era considerado apto ao trabalho, né? uhum. Mas tem a ver com a própria modernidade, você acha? Nessa relação com o gozo, assim. Não tem a ver só com Olha o só, telefone. ao longo do processo civilizatório, a gente pode dizer que essa relação ao gozo ela vai se modificando, né? Então, você tem uma experiência na Idade Média, da Idade Antiga você não tem como falar disso, os registros são muito pequenos. Mas na Idade Média, não, você tem, né? Uhum, Você tem na arte, você tem nos escritos, né? Na história,
né? Na história escrita, na história contada através das tapeçarias. Você tem a relação do sujeito com o gozo muito marcado ali já, de uma certa forma, né? Certas figuras mitológicas que aparecem, né? O unicórnio, por exemplo, tinha a ver com a questão da virgindade. Tem toda uma questão cultural que vai, no processo civilizatório, vai modificando a relação do sujeito com o gozo. Mas De sempre fato. uma perda de gozo, né? Exatamente, exatamente. Mas será que Mas ainda é bacana, Tereza, da gente poder. Porque às vezes a gente fala as coisas e coloca uma leitura descontextualizada, né? Então, quando você. E por isso eu gosto muito do Agamben, porque ele nos convoca, não só ele, mas outros filósofos que lhe são contemporâneos, eles convocam a gente a pensar a nossa época com os significantes novos que comparecem na nossa época e, portanto, aquilo, como você lembrou muito bem, aquilo que se apresenta como perda de gozo, né? Significante não abarca tudo. E só para te responder bem rapidamente, é Eric ou Eric? Eric. Eric. Eric, a sua pergunta é super bacana, mas eu vou pedir para você recolocá-la no próximo encontro, porque eu estou com esse compromisso aqui, o povo está me chamando e eu não posso me alongar, mas eu te agradeço a pergunta. E você me cobra na última quarta de junho, para a gente continuar com essa conversa que ela é importante. Acho que agora quem é? Olha só, eu vou deixar para outra vez também, porque o que eu quero fazer é desenvolver um raciocínio maravilhoso do seu trabalho. Acho que a gente tem que trabalhar ele mais, falar dele mais, Obrigada, Helena. são várias questões que envolvem também pessoas dos 20 aos 30, como é que eles estão se apresentando na clínica, como isso eu já venho observando Faixas desde que eu etárias, né, comecei. Helena? Exatamente. E Bacana. como há uma ausência dos pais. Eles estão Total. É muito verdade. separados, É verdade. né? E Verdade. também outra questão que a gente não pode deixar é esse gozo, que é o gozo do consumo, né? O gozo, esse Gozo do imperativo consumo. Exatamente. categórico, goze, que não está fora disso Isso. tudo. Pelo contrário, eu acho que é isso que rege grande parte do que acontece hoje. Mas Tem aí toda a deixa para a razão. gente continuar outra Queridos, hora. vocês vão me perdoar. Eu sei Maravilhoso. que tem mais gente para perguntar, mas eu não vou poder. Simone. Deixa para a próxima, Tereza, mas eu Isso. preciso agradecer a você, que foi assim. Que Foram bom. várias associações que eu fui fazendo aqui Bom, fico com pessoas contente. batendo aqui. Fico contente. Beijo, Maravilhoso. gente. Beijo, Até beijo. a última obrigada. quarta de Deixa junho. para a Muito próxima. obrigada. Obrigada, Tchau. Tereza. Bom feriado, Obrigada a vocês. pessoal. Beijo. Tchau.